Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema líderes sagazes e megalômanos. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja evangélica brasileira tornou-se prato cheio para líderes sagazes e megalômanos. Esses líderes sagazes e megalômanos conseguiram, com sua máscara de encanto cuidadosamente polida, encher a igreja de pessoas que sequer sabem o que é seguir a Cristo. Esses réprobos, inimigos da cruz, fizeram do púlpito um local de manipulação e não um local de proclamação da Bíblia. O nome de Jesus, o seu sangue, a sua cruz, o arrependimento, o pecado, a ira de Deus e a volta de Cristo deixaram de ser o tema central dos púlpitos. Por isso que as igrejas estão cheias de pessoas que nem sequer sabem o que é ser discípulos de Cristo. Esses líderes sagazes e megalômanos têm feito do Evangelho um amontoado de euforias. O inferno não é mais inferno, o céu não é mais céu, Jesus não é mais Jesus, Deus não é mais Deus, a graça não é mais graça, o caminho não é mais estreito e a Bíblia não é mais a palavra inerrante de Deus. Algumas pessoas dizem assim: não, mas deixe esses líderes, deixe esses hereges, esses apóstatas pregarem o Evangelho. Porque, afinal de contas, o importante é que o Evangelho seja pregado. Escute bem, meu irmão e minha irmã. Deus não salva pecadores através da pregação de um falso Evangelho. Não. Esses líderes usam a Bíblia, mas eles estão pregando um outro Cristo. E eu digo mais: se uma pessoa ouvir um Cristo que não é o Cristo revelado nas Escrituras e crer nesse Cristo que não é revelado nas Escrituras, essa pessoa não é salva. Esses inimigos da cruz, esses líderes sagazes e megalômanos, eles proclamam dois carnavais. O primeiro é o carnaval das unções, das quebras das maldições, dos atos proféticos, das danças proféticas, do clamor profético e por aí vai. O segundo carnaval é o que eu chamo de fique rico depressa. Aí vem o que eu chamo de mega culto feliz. Ou seja, eles começam a promover um mega culto feliz para agradar o rebanhão. A cada domingo apresenta-se um cantor gospel famoso com a finalidade de manter a casa cheia. É o que eu chamo da síndrome da segunda tentação. O que é a síndrome da segunda tentação? É tornar o culto um mega espetáculo. Um mega culto feliz que eles promovem tem como objetivo único formatar as pessoas por imagens. Aí vem as coreografias, as danças, os jograis, as teatrizações, jogo de luzes, fumaça, gelo seco e batucada
ensurdecedora. O Cristo da cruz que nós servimos, ele ordenou que nós fôssemos reverentes. Mas esses réprobos, esses inimigos da cruz, esses líderes sagazes e megalômanos, aprovam todo gênero musical em seus megacultos. Vai do forró ao rock. O Cristo da cruz que nós servimos recomenda trajes modestos e decentes. Mas esses réprobos, esses megalômanos, líderes sagazes, eles aplaudem mulheres que imitam Jezabel. Esses inimigos da cruz estão loteando a igreja do Senhor Jesus, construindo seus impérios econômicos, à custa de um evangelho falsificado. E sempre eles dizem assim: nós somos filhos do rei e merecemos o melhor. Aí eles vão para a Bíblia. Eles usam Ageu 2:9 distorcidamente. Eles dizem assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então eles usam esse versículo, esse capítulo 2, verso 9 de Ageu, para justificar os seus templos megalômanos, suntuosos. É preciso entendermos que não há qualquer relação da glória do segundo templo com o seu tamanho. Não tem nada a ver a glória do segundo templo com espaço físico, com grandiosidade física. Meus irmãos, o segundo templo, cuja glória seria maior, era pequeno e era destituído de ornamentos em comparação com o primeiro templo. A glória do segundo templo, de acordo com o contexto de Ageu 2, estava diretamente relacionado com a vinda de Cristo, o verdadeiro templo de Deus, o Deus conosco, o Emanuel. Portanto, na verdade, Ageu 2:9 está dizendo que o Messias que viria, ele teria maior glória que toda a magnificência de Salomão. Então, essa é a interpretação teológica certa de Ageu 2:9. Mas esses megalômanos líderes, eles usam Ageu 2:9 como pretexto para justificar os seus impérios econômicos que estão construindo. Eles compram a fazenda e diz: a fazenda não é minha, é da igreja. Eles constroem hospital e diz: o hospital é da igreja, não é meu. Constrói creche, colégios e diz: as creches, os colégios não são meus, é da igreja. Eles compram helicópteros, compram jatinho e diz: não, isso é da igreja. Meus irmãos, é preciso entender que a verdade de Deus é radical. Na Bíblia não há meio termo, não há linha do meio na Bíblia. Só se chega a Cristo, só se chega ao céu por Cristo. Ou é Jesus, ou não é ninguém. Só há duas portas, só há dois caminhos extremos: a vida eterna ou a condenação eterna. Não existe alguém mais ou menos salvo. Ou é sim ou é não. A verdade é que os ímpios estão se sentindo à vontade quando entram nessas igrejas desses líderes megalômanos. Alguma coisa há de errada. Porque a luz do Evangelho incomoda e sempre incomodará os ímpios. E o ímpio, ele deve perceber os marcos espirituais da igreja. E eles não percebem isso. Porque isso, os marcos espirituais da igreja, não existem na igreja desses líderes sagazes e megalômanos.
Meu amado irmão, minha irmã, a igreja do Senhor Jesus não está aqui na terra para fazer relações públicas. Ela está aqui na terra para entregar um ultimato. A igreja não está aqui no mundo para ser amigável. A igreja, escute bem, pastor, não está aqui no mundo para ser trampolim, para eleger candidatos políticos. Hoje, lamentavelmente, se pensa em Deus como um algodão doce, macio e muito doce. Ou seja, Deus é tão doce, tão macio, que o pecado não é tão prejudicial à vida cristã. É isso que esses inimigos da cruz estão fazendo, pregando. Esses líderes fizeram da igreja do Senhor uma arapuca para extorquir dinheiro do povo, para que a igreja possa inchar, não crescer. Então a igreja hoje está cheia de bodes, está inchada, porque esses inimigos da cruz têm pregado um falso evangelho. E Deus não salva através de um falso evangelho. É claro que a igreja foi instituída para crescer. Jesus estabeleceu essa missão da igreja crescer em Atos 1:8. A grande pergunta é: como é que está sendo esse crescimento? É crescimento ou é inchaço? Porque em Atos 4:31 nos informa que toda a igreja orava, e tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. E no verso 33 do mesmo capítulo 4 diz que havia entre todos abundante graça. Em Atos 9:31 diz que a igreja se edificava no temor do Senhor e por isso crescia. Escute bem, o crescimento numérico nunca foi abordado no Novo Testamento como o interesse primordial da igreja. Nunca foi. O crescimento vinha como consequência dos crentes serem cheios do Espírito Santo e andarem no temor do Senhor, andarem na sã doutrina. A igreja na época crescia, porque ela participava da vida de Cristo. Portanto, ela não inchava, ela crescia. Ela crescia não porque usava técnicas ou metodologias para crescer, não. Ela crescia não porque estabelecia alvos numéricos de crescimento, não. A igreja crescia porque ela estava envolta na palavra, mergulhada na palavra, mergulhada na sã doutrina. Ela crescia porque os crentes eram cheios do Espírito Santo e eles também andavam no temor do Senhor. Que Deus vos abençoe abundantemente. Louvado seja Deus. E que Deus nos ajude a vencer e a não cairmos na malha desses líderes sagazes e megalômanos, desses líderes inimigos da cruz, desses réprobos. Louvado seja Deus. Que Deus vos abençoe abundantemente, a você e a sua família. É o meu desejo. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.